Bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva. Hoje nós vamos discutir sobre esse slide que eu estou mostrando para vocês, que está escrito assim, aula 4, Sistema Único de Saúde. Essa aula traz alguns conceitos que nós já conhecemos, já discutimos, já conversamos, tá? Então, não tem o porquê eu repetir coisas que a gente já viu dentro da nossa aula. E tem um assunto aqui que a gente vai trabalhar na outra aula, que são as redes, que é um pouco mais para frente. Hoje nós vamos discutir os princípios doutrinários e organizativos do SUS, que é muito importante vocês saberem quais são, para a gente poder discutir e aprofundar mais ainda em todos os conceitos que regem o Sistema Único de Saúde. Então, abram a apostila aqui, tudo que eu falar é importante, então vocês anotem, tá? Eu vou fechar a minha câmera e vocês vão anotando tudo que tá aí. Bons estudos! Então, pessoal, quando nós falamos de princípios do SUS, nós vamos dividi-lo em doutrinários e organizativos. Então, doutrinário é como seria a moral daquele local, seria a missão e valor do serviço a ser trabalhado. Então, o SUS, ele trabalha de acordo com esses princípios doutrinários que estão aí. Universalidade, equidade e integralidade. E nós temos os princípios organizativos. O que seriam esses princípios organizativos? São os princípios que vão organizar o serviço do SUS. Então, é o serviço que a gente fala de organização para que todo atendimento aconteça da forma que prevê na Lei 8080, como a gente já estudou, tá bom? Então, quando eu falo nos princípios doutrinários, eu vou explicar um pouquinho cada um e vocês vão anotando aí. O princípio da universalização ou universalidade, ele quer dizer o quê? Que a saúde é um direito e cidadania de todas as pessoas e que cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços de saúde devem ser garantidos a todas as pessoas, independente do seu sexo, raça, ocupação ou outras características sociais e pessoais. Então, a universalização ou universalidade diz que em todo o território brasileiro, qualquer pessoa tem o direito ao atendimento à saúde, sempre na promoção, prevenção e recuperação. Um outro princípio que a gente tem aí é equidade. O que seria equidade? O objetivo é diminuir as desigualdades. Apesar de que todas as pessoas possuem direito aos serviços, as pessoas não são iguais, concordam comigo? Por isso, cada um tem uma necessidade. As pessoas possuem necessidades distintas. Então, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo aonde a carência é menor. Então, é maior, desculpa. Então, onde a gente tem mais carência, mais demanda da população, nós vamos investir em mais serviços ali de promoção e prevenção. Quando a gente fala que é tratar os desiguais de forma desigual, eu posso ter uma dengue e um colega de vocês também. A forma com que eu terei o meu tratamento é diferente dele, porque eu vou ter um sinal e sintoma diferente, ele vai ter outro sinal e sintoma, eu dependo de mais informação do que o colega, entenderam? Então, isso é a equidade. O outro princípio doutrinário é a integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Para que isso aconteça, gente, é importante a integração das ações, incluindo a promoção à saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, assegurando uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de vida do indivíduo.
Então, a integralidade associa o meio social, a educação e a saúde para o indivíduo. Eu tenho um atendimento do idoso ao bebezinho igual, nas ações de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento. Então, a integralidade, ela vê o indivíduo como um todo, é um serviço integral. E quando a gente fala em princípios organizativos, nós temos regionalização e hierarquização, participação popular e descentralização. Então, quando a gente fala em regionalização e hierarquização, queremos dizer que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade. Eu já expliquei isso aqui para vocês em uma determinada área geográfica, planejado a partir do critério epidemiológico e com definição já pré-definida e com conhecimento da população que vai ser atendido. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão dos níveis da atenção e, assim, garantindo todo o acesso ao serviço que faz parte da complexidade do caso, nos limites dos recursos disponíveis para cada região. Então, quando eu falo em hierarquização, a gente vai lembrar lá naquela pirâmide que eu já expliquei vocês, até cobrei em prova, que a gente fala da divisão dos níveis primário, secundário e terciário, de acordo com a sua complexidade, de acordo com a demanda que o paciente tem e na sua região. Quando a gente fala em descentralização, descentralizar é a mesma coisa que redistribuir. Então, a gente faz a redistribuição e da responsabilidade nos níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização tem o objetivo de prestar um serviço com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização pelos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas e administrativas e financeiras para exercer a função. Então, quando a gente fala em descentralização, cada esfera de governo tem uma forma de agir dentro da fiscalização, dentro do controle e distribuição de recursos. Ok, turma? Para que esse princípio seja válido, e a gente pensa que tem a concepção na Constituição, a gente tem que entender que onde cada esfera de governo atua, ela é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Agora, quando a gente fala sobre o outro princípio organizativo, é a participação popular, que é quando a sociedade deve participar do dia a dia no sistema. Para isso, tem que ser criados os conselhos e conferências de saúde, visando formular estratégia, controlar, avaliar toda a execução de política de saúde, que nós estudamos na Lei 8142. Então, é muito importante vocês entenderem esses princípios, porque a partir desses princípios que nós vamos lutar pelos nossos direitos e ajudar a nossa população. Então, em todo o nosso país, o SUS ele tem a mesma doutrina e a mesma forma de organização, sendo que é definido como único na Constituição Federal, um conjunto de elementos doutrinários e de organização do sistema de saúde. Os princípios da universalização, equidade, integralidade, descentralização, regionalização e participação popular. Então, é importantíssimo a gente entender que esse conceito do SUS, né, essa ideia de sistema, significa um conjunto de várias instituições dos 3 níveis de governo, né, até a parte privada que pode ser complementar, tá? E pensando no serviço público, né, nessa lógica, todos os indivíduos
tendo acesso à promoção, proteção e recuperação da sua saúde, caso necessário. Então, a gente tem que entender que o SUS, ele vai agir a partir desses princípios embasados nas leis 8080, 8142 e as outras leis que a gente tem de trabalho dentro do SUS, as normas, as regulamentações que sempre vão aparecendo para esse serviço. Então, pessoal, a gente tem esses princípios que são importantíssimos para o nosso trabalho. E aqui nos slides vai falar um pouco do conselho, aonde acontece, onde não acontece, que nós já discutimos sobre isso. Aqui fala um pouco de responsabilidade e fala dos gestores do SUS, a gente também já discutiu sobre esses assuntos. Essa aula, esses outros slides, eles trazem uma revisão de tudo que a gente já discutiu. E aqui, ó, tá explicando tudo que eu expliquei no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, no slide anterior que estava aqui para vocês. Então, nós precisamos entender que não é porque divide, né, uma instituição, uma cidade, um município em micro e macro região que o serviço não acontece. É necessário eu ter essa divisão para que eu tenha um atendimento 100% à minha população, ok? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as redes de atenções. O que seriam as redes? As redes é uma forma de redistribuir o serviço, uma forma de melhorar o atendimento e, consequentemente, a população, ela busca o atendimento no local correto, sem nenhum prejuízo para a sua saúde, ok? Então, abraços, até a próxima aula. Nós vamos discutir esses assuntos no grupo. Um abraço.